meninas, boa noite. Hoje entrei um pouquinho mais tarde, né? Hoje o dia foi bem corrido. Hoje eu quero deixar uma palavra muito importante aqui, sobre medo. Muitas vezes nós deixamos de fazer muitas coisas na vida da gente, a gente deixa de ter as coisas, a gente deixa de conquistar aquilo que era para ser nosso, ou aquilo que é nosso por causa de medo. E o medo é um dos fatores que nos leva a perder muitas coisas na nossa vida. Muitas vezes nós temos medo de começar algo novo, nós temos medo de deixar algo para trás, e esse medo nos leva a se acovardar, porque é bom ter medo sim, mas um medo na medida, medo de fazer algo errado, medo de não fazer as coisas que não é certo na vida, mas ter medo de recomeçar, ter medo de deixar algo que nos faz mal para trás, isso a gente não pode ter medo. A gente não pode ter medo do novo. Às vezes o novo é necessário na nossa vida para que o velho fique para trás. Nós temos muito medo, às vezes, pensando no nosso futuro. E muitas vezes esse medo que a gente tem no presente trava o nosso futuro, porque a gente tem medo pelo que aconteceu no passado, e aí a gente não constrói o nosso futuro, e acabamos sempre vivendo o presente no passado e não vivemos o nosso futuro. Nós temos que aprender a ser corajosos, aprender a ter coragem. Se você tem medo de ter um novo relacionamento, porque aquele relacionamento antigo não deu certo, porque aqueles relacionamentos também não deu certo, porque às vezes não é muitas vezes, porque quando a gente tem medo de algo, é porque já deu errado muitas vezes. Então a gente sempre fica com medo, mas nós somos assim, nós temos que tentar e tentar até dar certo. Se você tem medo de um novo emprego, porque no outro emprego não era bom, mas o outro passou. Você tem que saber que as coisas novas se renovam a cada dia. Então você tem que ver a sua capacidade de perder o medo de enfrentar a vida, o medo de enfrentar aquilo que é bom. Muitas vezes nós vivemos sempre as coisas ruins que aconteceu na nossa vida, a nossa mente nos trava por causa do medo, nós nos travamos, olhamos às vezes no espelho, tem pessoas que têm medo de ficar velha, tem pessoas que têm medo de morrer todo mundo vai, um dia ou outro, tem pessoas que têm medo de engordar, medo de comer, medo de andar na rua, medo de tudo. A gente não pode viver com medo de tudo, a gente tem que ter coragem, tem que olhar para frente, saber que tem coisas maravilhosas por aí pra gente conquistar, não podemos ter medo, sabe? Eu aprendi uma coisa na minha vida, em certas ocasiões, não em todas na nossa vida, em algumas ocasiões na nossa vida, a gente tem que arriscar. Uma coisa que eu aprendi, é melhor se arrepender do que você fez do que aquilo que você não fez. Eu aprendi isso, doeu muito. Muitas vezes eu perdi oportunidades na minha vida, tanto de relacionamento, tanto de trabalho, de amizade, de muitas coisas mesmo, por medo de não dar certo, por medo de dar errado, e a gente não pode ser assim. E eu me arrependi, porque se eu tivesse feito, aí eu ficava, nossa, se eu tivesse feito tal coisa, teria dado certo. Se eu tivesse feito tal coisa, teria dado certo. Aí na hora que você vai fazer, não dá certo da mesma maneira que ia dar. Por quê? Porque já passou o tempo. E no tempo que era para você fazer, você ficou com medo. Não tenha medo de arriscar. Claro que com uma certa prudência, sim. Nós temos que ter medo de fazer as coisas erradas. Mas aquilo que você pode, que você sabe, que você tem capacidade de fazer, que você é capaz, não tenha medo. As coisas novas são boas na nossa vida para que a gente tire as coisas velhas e deixa no passado. O passado é bom para aprender. Se você errou no passado, você aprende com o erro e não faz mais. Agora, as coisas novas, elas nos trazem novas expectativas, elas nos trazem novos horizontes, traz muitas coisas boas na nossa vida. Então comece a tirar o medo de dentro de você, o medo de tudo, ou o medo de alguma coisa. Às vezes você tem medo de uma coisinha, e aquela coisinha leva todas as outras coisas a dar errado, por causa... É igual eu sempre digo, os detalhes. A prioridade estão nos detalhes. Às vezes um pequeno detalhe
faz toda a sua vida andar para trás. Não tenha medo de arriscar. Se der errado, você tenta de novo, mas uma hora vai dar certo. Não tenha medo de ser feliz. Você merece, eu mereço, todos merecemos. Então vamos tirar o medo, não vamos mais nos acovardar. E tirar o medo de enfrentar a realidade da vida. Coloca na tua cabeça uma coisa: eu posso, eu consigo, eu vou fazer. Quando você colocar isso na sua cabeça, eu posso, eu consigo, eu vou fazer, todos os dias você vai conseguir os seus objetivos, os seus propósitos, dentro daquilo que você consegue, ok? Dá um like aí, compartilha, se inscreve, faz aquilo que você sentir no teu coração e que essa palavra possa realmente ajudar você, como me ajudou muito. Nós não podemos ter medo, nós temos que ser corajosos. E quando isso acontecer, você vai ver o tanto de coisa que você deixou passar para trás, ok?